Oi, galera. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Hoje a gente vai dar continuidade na aula de Geografia Agrária. Na aula passada a gente falou um pouco sobre agricultura, os estágios da agricultura, o sistema e os tipos de agricultura. Hoje a gente vai adentrar mais um pouco sobre o agrário e o agrícola. O que é a questão agrária e qual a sua relação com a questão agrícola. Então, a questão agrária ela é pautada no conteúdo político e social, e a questão agrícola está relacionada à produção de gêneros alimentícios. Em outras palavras, como diz Graciano da Silva, 1880, a questão agrícola diz a respeito dos aspectos ligados, então, nas mudanças da produção em si mesma, o que se produz, onde se produz e quando se produz. E a questão agrária, ela está ligada às transformações nas relações de produção, como se produz e de que forma se produz. E os principais indicadores da questão agrária são outros, A maneira como se organiza o trabalho e a produção, o nível de renda, o emprego dos trabalhadores rurais, a produtividade das pessoas que ocupam o campo. Outra questão importante sobre os estudos da questão agrária é a chamada da renda da terra, que ela representa o lucro extraordinário, suplementar ou permanente, que corresponde tanto no campo como na cidade, Também é denominada de renda territorial ou fundiária, sendo que a terra é o lucro extraordinário. A renda da terra, em sua forma mais desenvolvida ao modo de produção capitalista, sempre sobra acima do lucro, que consequentemente é no lucro excedente, sendo que a renda da terra ela é um fruto de trabalho excedente que constitui-se na fração da mais-valia, e a mais-valia é um conceito desenvolvido por Karl Marx, que refere-se então ao trabalho não pago ao trabalhador, isto é, na exploração exercida pelos capitalistas sobre os seus assalariados, e a renda da terra sob o modo capitalista de produção, ela é resultante na renda diferencial e na renda absoluta. A renda diferencial é entre o preço e o preço individual, e a produção do capital particular que se dispõe de uma força natural monopolizada, e o preço da produção capital é empregado no conjunto do ramo da atividade considerada, E, consequentemente, a renda absoluta, a gente já vê absoluta, Ela é resultante, da elevação dos preços de uma produção de gêneros. O que acontece? Quando tem essa elevação dessa produção de gênero, principalmente pela ação dos monopólios, isto porque os proprietários fundiários só vão permitir que a utilização das suas terras quando o preço do mercado ultrapassa esse preço da produção. E, para melhor entendimento, a gente vai falar um pouco sobre a estrutura agrária e fundiária, que já vocês vão entender todo esse contexto de renda absoluta, renda diferencial. É uma relação, tanto sobre os proprietários, sobre os agricultores e a terra que vai ser utilizada. A expressão de estrutura agrária, ela já é utilizada, Ela é usada, aliás, em um sentido bem amplo, significando a forma e o acesso à produção e a exploração da mesma, Indicando, então, as relações entre os proprietários e não proprietários. Já a fundiária, ela é apenas a forma de acesso às propriedades da terra e a explicação da distribuição para a melhor compreensão da estrutura agrária e dos fatores que
presidem, né, na formação da formologia agrária, do habitat rural, perdão. Para melhor entendimento, a estrutura fundiária ela é o modo, né, de como as distribuições agrárias estão sendo distribuídas e organizadas em um determinado país ou espaço, e leva-se em consideração a quantidade, né, o tamanho, a distribuição social das propriedades rurais, para que essa área vai ser analisada. Além disso, né, quanto maior a concentração de terra, menor será a quantidade de propriedades de terra, né, e maior será o tamanho de propriedades existentes. Além disso, a gente pode ressaltar a distribuição social de terra, que acaba acontecendo. Essa grande concentração de terra, ela prejudica, pois acaba sendo concentrada, então, a mão de obra em poucos proprietários e aumenta a quantidade de pessoas sem o acesso das terras, intensificando, então, os conflitos no campo. Mais adiante a gente vai falar sobre esses conflitos no campo. Agora a gente vai pautar uma coisa que é muito importante sobre essa estrutura fundiária. As categorias da propriedade de terra, de terra, né, que são classificadas em propriedade familiar, minifúndio, latifúndio, empresa rural. A propriedade familiar, ela é determinada por uma família que absorve toda a mão de obra familiar e consegue garantir o sustento de sua família através daquilo. E o minifúndio, já são as pequenas empresas com extensão maior, né, que a propriedade familiar geralmente é utilizada para a produção de alimentos tanto familiar quanto coletiva. E os latifúndios, consequentemente, né, são as grandes propriedades rurais voltadas já para a produção moderna das monoculturas. E a empresa rural, elas são médias e grandes propriedades rurais de ordem física ou jurídica, voltadas para a exploração econômica racional do espaço agrário para o desenvolvimento dos produtos agropecuários. Como eu acabei de falar, né, que quando é concentrada a mão de obras a poucos proprietários, aumenta a quantidade de pessoas sem terra, que acaba então intensificando, né, essa luta pelas terras, que são os conflitos sociais, consequentemente. Os conflitos sociais no campo brasileiro, ele constitui-se, né, por várias marcas e, consequentemente, desenvolvimento ao processo de ocupação do campo. Na realidade, para a gente entender melhor, a gente precisa compreender, aliás, o processo de ocupação e apropriação do campo. Um exemplo bem marcante é sobre os indígenas. Os indígenas, eles foram os primeiros povos, né, a conhecer a fúria dos colônios. Como assim, Raiz? Você pode estar se perguntando. A história, ela registra genocídio desses povos, né, que participaram de muitas histórias de massacre no campo, como pontuou Oliveira, 1988, que o território capitalista brasileiro foi um produto de conquista e de destruição de território indígena. E, infelizmente, a luta dos povos indígenas, ela não cessou. E nunca na história da história brasileira. Por quê? Atualmente, a gente ainda vê a luta dos povos indígenas em relação às suas terras. Então, a violência no campo, né, ela não é recente. A história ela é repleta de casos de tentativas de romper esse sistema fundiário, né, e as injustiças, né, no campo. No período da escravidão, a gente pode citar a luta dos quilombolas, e que foi um grande exemplo de luta, de resistência e de destruição
No entanto, o fim da escravidão, o fim da escravidão não foi suficiente para acabar com essas lutas e as injustiças no campo. A gente destacou então a luta sangrenta de Canudos, 1893 a 1897, que foi no sertão da Bahia, que envolveu milhares de camponeses e o exército. O saldo foi horrível, né? Mais de 5 mortos, infelizmente. E também tem a guerra, né? Do contestado, que foi na região do Paraná e Santa Catarina. Esse conflito também envolveu o exército e deixou o saldo cerca de milhares de 3.000 mortos. Outra luta de caráter importante também foi sobre os colônios, né? Que foi sobre as greves que ocorriam devido ao não pagamento do salário, na tentativa de redução também dos castigos e multas. Como a gente pode observar que são vários exemplos de lutas dos trabalhadores no campo por melhorias de vida e de trabalho, ou melhor, nas palavras de Oliveira, né, ele cita que esse processo ele foi delineado no século XX, e esses são exemplos de revolta. Foi quando a gente destaca as lutas dos camponeses, que foi em meados do século, na década, né, de 1950 a 1960. Segundo os estudos, a Liga dos Camponeses já existia em 1940 e infelizmente foi considerada ilegal pelo governo em 1947. Foi então que consequentemente, né, que eles foram sumindo aos poucos e acabou trazendo bastante revolta para todos. Agora a gente vai falar um pouco sobre o contexto da reforma agrária no Brasil, que a gente trata, né, sobre as dificuldades, as implementações. Sabemos também que a reforma agrária não é um assunto novo, só que atualmente ela tem sido tem sido modificada, né? Tem uma nova roupagem muito distinta que teve nos períodos anteriores, como a gente citou da agorinha em 1950, as lutas que tiveram. E o objetivo principal da reforma agrária tinha ressalta, né, sobre as crises agrícolas e agrárias, pelas quais o país passava-se, né, naquele período. É de suma importância também destacar que na reforma agrária objetivava, então, sobre a estrutura de posse, né, pelo uso da terra, que é um lema principal da reforma é preciso acelerar a penetração das relações capitalistas de produção na agricultura brasileira. O que eles identificavam, então? Que entregar os latifúndios, com isso, né, entregar os latifundiários, os camponeses, supria a relação dos pré-capitalistas e aumentava a produção, derivando então o fim dessa hostilidade nos latifúndios. E os estudos relacionados sobre a reforma agrária no Brasil nesse período, eles mostram, né, que infelizmente
como os camponeses eles queriam a redistribuição de terra e consequentemente não ocorreu, teve o quê? O aumento, né, da concentração de propriedades em grandes mãos de fazendeiros e consequentemente a miséria no campo, que acabou prejudicando então os camponeses. E com essa ausência, né, da reforma agrária, que intensificou consequentemente no desemprego do campo, inclusive nas áreas tradicionais de pequena produção agrícola, como anteriormente eu falei, sobre a produção familiar, né, que é a produção familiar que consome para si mesmo. A gente ressalta que foi então que no regime militar os movimentos e as manifestações, né, na tentativa dessas organizações dos trabalhadores rurais eram imediatamente identificados como os, os absolvidos. No entanto, né, que foram todos mortos e a gente pode definir que então que a luta pela reforma agrária, ela não é apenas pela redistribuição de terra, né? E sim pela luta de um trabalho melhor, uma condição de vida melhor. E a oportunidade, né, da inserção desses camponeses no sistema econômico. A forma, então, de amenizar a desigualdade no Brasil. Que, consequentemente, né, essas propriedades elas são seletivas demais, o que acaba gerando a economia somente à mão de poucos proprietários e que que acaba então tirando esses camponeses do campo e mudando para as cidades, que então a gente fala sobre os contrastes, né, regionais. A gente finaliza a aula de hoje sobre a geografia agrária. A próxima aula vai ser sobre a industrialização, que vai ser pautado também um pouco sobre como foi as mudanças no campo, consequentemente trazendo as máquinas para os campos e sobre a globalização, os avanços das tecnologias consequentemente. Até a próxima aula. Qualquer dúvida é só colocar nos comentários. Não esqueçam de curtir e comentar.